Olá, galerinha do Penha Kids, tudo bem? Depois de um final de semana em família, onde nós pudemos rememorar a morte e ressurreição de Cristo, a semana em que nós tivemos várias atividades postadas para vocês aí, participarem conosco. Se você fez seus cards, se você fez seus desenhos, se você imprimiu, manda pra gente a foto, a gente vai gostar muito de ver. Se você fez o seu varalzinho da semana toda que a gente aprendeu, vai ser muito legal compartilhar com a turma. Lembrando que nós somos do Ministério Penha Kids, da Igreja Presbiteriana da Penha, e estamos muito felizes de vocês estarem participando com a gente. Hoje, no nosso culto infantil, nós vamos falar sobre a cura do criado do centurião. Está lá no livro de Mateus 8:7. Dá tempo de você pegar sua Bíblia, chamar a família para poder participar com a gente, tá bem? E nessa história que o pastor Carlos vai contar para nós hoje, nós vamos aprender este versículo. Olha, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mateus 8:7. Está falando aqui do soldado do centurião, em que Jesus mais uma vez vai fazer o seu milagre. E ele prometeu para o centurião que iria curar o seu criado. Assim como Jesus nos cura também de nossas enfermidades. Hoje temos passado por vários problemas de saúde na família, e que nós possamos cada vez mais crer que Jesus tem o poder de curar qualquer enfermidade. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Olá, crianças, tudo bem? Agora é o momento de cantarmos louvores ao nosso Jesus, o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de entoarmos e celebrarmos o seu nome, que veio, se entregou, sofreu as nossas dores, sobre ele todo o nosso pesar, mas ele venceu a morte e ressuscitou e vive, e com ele vamos morar um dia, andar ao seu lado eternamente. Amém? Nós cremos nisso, temos que ter a certeza nessa promessa, porque é sobre isso que nós comemoramos recentemente, sobre isso que nós aprendemos, sobre essa promessa de Cristo Jesus e sobre a sua vida, que foi entregue na cruz por nós, mas ele ressuscitou e venceu a morte. Vamos então celebrar essa verdade, vamos celebrar então o nome de Jesus. Vamos juntos? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Amém! Nosso Senhor ressuscitou! Que coisa mais linda, que coisa mais gostosa de sabermos, não é verdade? E é fácil de entender o que Jesus fez por nós na cruz? É fácil. Vamos cantar isso agora, que você vai entender. É muito fácil de entender. É fácil entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitar a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitar a salvação. Canta comigo, vai. É fácil de entender. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitar a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitar a salvação. Criança sem demora, aceitar a salvação. Amém. Nós precisamos aceitar a salvação que somente vem de Jesus, porque Ele que pode nos salvar. Amém? Vamos então aprender sobre Ele mais um pouquinho? Tchau, tchau! Olá, queridos, dando continuidade ao nosso programa de culto, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que lhe acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Queridos, nós temos aqui a cura do servo de um centurião. Centurião era um líder de um grupo de 100 soldados. Era um homem importante, um romano que liderava, que governava 100 soldados. Por isso, centurião.
Esses soldados, geralmente, eles ficavam nas fronteiras das cidades para que evitassem conflitos, evitassem problemas de levantes, de pequenas guerras entre um grupo e outro grupo, entre uma cidade e outra cidade. Eles trabalhavam ali para promover a paz daquela cidade. E entre esses 100 soldados que esse centurião comandava, esse líder comandava, um deles, que era servo, que trabalhava ali, estava doente. E aí, então, nós temos o relato do texto que fala sobre a cura do servo de um centurião. E o que nós aprendemos nesse texto? O texto termina dizendo que Jesus elogiou aquele centurião, dizendo: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Queridos, esse texto fala sobre fé, fé verdadeira. Uma fé que foi elogiada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica. Se Jesus elogiasse a minha fé, a sua fé. Menina, menino do Penha Kids, qual o tamanho da nossa fé? Líderes, professores do Penha Kids, pais, amigos deste ministério, qual o tamanho da nossa fé? Será que nós temos uma grande fé? Uma pequena fé? Pequenininha, miudinha. O que isso nos ensina? O que uma grande fé revela? Uma fé que foi elogiada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Queridos, algumas coisas são importantes aqui. Em primeiro lugar, nós aprendemos que uma fé grande ou uma grande fé reconhece a autoridade de Jesus. Olha que coisa fantástica. A Bíblia diz que Jesus estava indo até a casa daquele centurião para curar o seu servo. E quando ele estava marchando a caminho da casa, o centurião mandou um servo dele falar com Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Percebam, aquele servo, aquele centurião, entendeu que Jesus tinha autoridade. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele era um centurião, mas agora ele se coloca abaixo de Jesus, entendendo que Jesus era alguém bem maior, bem mais superior que um centurião. Ele poderia, se arrogar ao direito de dizer: eu sou um centurião, eu sou uma autoridade, então venha à minha casa, venha curar meu servo. E quando soube que Jesus estava indo, ele poderia até dizer: não faz mais do que a sua obrigação, eu sou centurião, sou romano, você é apenas um judeu que faz parte de um povo escravizado que está sob o comando dos romanos, então venha mesmo e venha logo. Mas não foi isso que ele fez. Muito embora fosse um centurião representando o Império Romano, aqui ele se coloca numa posição menor, numa posição de servo, e ele reconhece a autoridade de Jesus, e ele diz: Senhor, Senhor. A palavra grega aqui é Kyrios, Senhor, palavra usada para Deus. Ele reconhece a autoridade de Jesus, reconhece que Jesus é Deus. Não é apenas um mestre, não é apenas um curandeiro, mas é o Deus encarnado. Uma grande fé reconhece a autoridade de Jesus. Mas em segundo lugar, uma grande fé reconhece a autoridade da palavra. Ele diz: porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele não apenas reconhece a autoridade de Jesus, chamando-o de Senhor, e se sente indigno de que esse Senhor vá até a sua casa, mas agora ele reconhece a autoridade da palavra que Jesus daria. Ele diz: você não precisa vir, Jesus, apenas manda com uma palavra. Queridos, como é importante reconhecer a palavra de Jesus, a palavra de Deus, não é uma palavra qualquer, é uma palavra que traz em si poder. A Bíblia, ela fala de si mesma como sendo a palavra de Deus, palavra que cura, palavra que restaura, palavra que abençoa, palavra que fortalece, a palavra que levanta, palavra que anima, palavra que disciplina.
Ah, que coisa boa! A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, né? A palavra de Deus, ela tem autoridade, ela tem poder. Aquele centurião diz: Jesus, apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E o texto conclui dizendo: encontraram curado o servo. De fato, ele foi curado. Por quê? Porque uma grande fé reconhece a autoridade da palavra. Quando que a minha fé será grande? Quando eu acreditar nesta palavra, quando eu acreditar na Bíblia, não ficar duvidando daquilo que ela diz. O grande problema é que a gente lê um texto da Bíblia, lê uma promessa, lê uma palavra de Deus e a gente duvida, questiona. Mas será que é assim mesmo? Será que isso é verdade? Será que eu tenho que obedecer isso mesmo? Claro que temos! Claro que temos! Se está escrito na Bíblia, é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, então ela tem poder, ela tem autoridade. E eu preciso crer, confiar, acreditar na autoridade da palavra de Deus. Esse centurião, ele foi elogiado por Jesus pela sua grande fé. Em primeiro lugar, porque ele reconheceu a autoridade de Jesus, reconheceu que Jesus era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, ele reconheceu a autoridade da palavra de Jesus. A palavra de Jesus não é como uma palavra qualquer. Ela tem poder. Quando Jesus fala, o universo surge. Coisa fantástica. Terceiro lugar, uma grande fé reconhece o valor das pessoas. O texto diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Olha que coisa fantástica. Um servo, naquela época, era uma pessoa sem nenhum valor. Era um escravo. A palavra servo aqui é doulos, e doulos significa escravo. E escravo, dentro da cultura romana, era uma peça, era um objeto. É como uma cama, uma cadeira, uma mesa. Se ele estragou, a gente joga fora e compra um novo. Assim era o escravo. Se ele estava doente, ele não tinha nenhum valor. Ele era servo. E um servo doente não tem nenhum valor. Então ele poderia ser descartado. Poderia ser mandado embora, jogado na rua, até morto. O centurião tinha autoridade até para matá-lo, era dele. Ele comprou aquele servo, aquilo pertencia a ele, como um relógio que você tem. E o relógio estraga e você diz: não quero mais isso, e jogo no lixo. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que este centurião amava este servo. E muito embora ele estivesse doente, quase à morte, esse centurião valorizou a vida desta pessoa, valorizou ele enquanto ser humano, olhou para ele além do fato dele ser servo, olhou para a pessoa daquele servo. Queridos, uma grande fé valoriza a pessoa, reconhece o valor da pessoa. Quando olha para uma pessoa, não olha para uma pessoa com desdém, como dizendo: eu sou centurião, eu sou representante romano, este servo é apenas um objeto, uma peça, além de servo está doente, quase à morte, não tem mais nenhum valor, descarta ele, apaga ele, manda embora, joga na rua. Não. Quando ele viu aquele servo doente, ele pediu para que Jesus o curasse, porque ele reconheceu o valor da pessoa, do ser humano. Reconheceu que aquele servo, antes de ser servo, era um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. E toda pessoa, por mais humilde que seja, por mais pobre que seja, ou por mais imprestável que seja, antes de tudo é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes, queridos, a gente olha com desdém para as pessoas, para o morador de rua, olha com desdém para um moribundo que está sujo, jogado na calçada. Quantas vezes na escola você menina, você menino, olha com desdém para aqueles que são mais pobres, para aqueles que não se vestem como você, que não falam como você, que não tem o tênis que você tem, que não usa o celular que você usa, e a gente olha para ele assim com uma certa superioridade, né? Como quem diz: eu sou maior do que você, ei, você, coitadinho. Queridos, na essência, nós somos todos iguais. Pó, porque do pó nós fomos formados.
mas nós temos valor. Nós fomos formados à imagem e semelhança do nosso Deus. Uma pessoa de fé, de grande fé, ela olha para o ser humano e ela valoriza a pessoa do ser humano. Não importa se seja um imoral, um traficante, um criminoso, antes de tudo é um ser humano criado à imagem de Deus. E eu tenho que tratá-lo com respeito, com dignidade. Não significa aceitar os erros que ele comete de jeito nenhum. A gente condena os erros, mas a gente aceita a pessoa. E a gente fala do amor de Deus para elas, e a gente compartilha da graça de Deus para elas, e se houver a oportunidade de curá-la, não de uma doença física, mas da pior doença espiritual, que é o pecado, então vamos curá-la através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Qual o tamanho da sua fé? Analise à luz desta palavra. Você crê na autoridade de Jesus? Você trata Jesus como sendo Senhor? Você crê na autoridade da palavra? Você acredita que isso aqui é a palavra de Deus e que tudo o que aqui está escrito é a verdade e tem poder para mudar, transformar, curar e restaurar? Você reconhece o valor das pessoas, olha para as pessoas e as valoriza como criação, imagem e semelhança de Deus? Ou você é do tipo que descarta pessoas por julgá-las que são inferiores a você? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esta palavra, esta mensagem na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e que a gente também tenha uma grande fé, a fé como a fé daquele centurião, que por conta da sua fé teve o seu servo curado, porque ele acreditou, ele valorizou, ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconheceu a autoridade da palavra e ele reconheceu o valor do ser humano, o valor do seu servo. Vamos orar, queridos, encerrando este momento de culto em nome de nosso Senhor Jesus. Deus Santo, muito obrigado pela bênção desta hora. Obrigado, Senhor, por este culto, pelos louvores, pelos ensinos da Tua palavra e obrigado agora por esta mensagem, Pai. Apliques, ó Deus, estas verdades à nossa vida e dá-nos, ó Deus, que a nossa fé cresça, aumente. E assim, ó Deus, reconheçamos a autoridade de Cristo, reconheçamos a autoridade da palavra, reconheçamos o valor das pessoas, Pai. E entendamos que assim a nossa fé pode ser grande e podemos ser instrumentos de cura, de restauração, de milagres, de salvação na vida daqueles que estão doentes, estão enfermos por causa do pecado. Abençoe as nossas crianças, os pais de nossas crianças, todos os líderes do Ministério Penha Kids, a Igreja Presbiteriana da Penha. Abençoe, ó Deus, esse canal de comunicação. Faz com que esse ministério cresça, Senhor, para a honra e glória de Jesus. Obrigado, Pai, por este momento de culto. Nós oramos em nome de Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ensinos do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e conosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Queridos, amém. Muito obrigado por sua presença. Deus o abençoe. Lhe dê uma boa semana na presença do Senhor. E não se esqueça, deixe seu like, compartilhe este vídeo. Vamos divulgar nosso canal para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com as verdades da palavra do nosso Deus. Deus o abençoe. Amém. Olá, galerinha do Penha Kids. Estão lembrados do nosso soldado e seu escudo da fé? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer um escudo da fé para que você possa mostrar para todo mundo que você tem fé, não na sua igreja, não nos lugares que você vai, não nas coisas que você possui, mas no nosso poderoso Deus. Bom, pessoal, vamos fazer a nossa armadura. Aqui estão os materiais que a gente vai usar: tesoura, fita crepe, um molde, tá? Ou você pode imprimir, ou você pode desenhar num papel mais molinho, ou você pode pegar de uma revista, o que você tiver. Lápis grafite, canetinha, eu já falei, canetinha, lápis de cor, o que você tiver aí, giz e tesoura. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, papelão, né?
um pedaço de papelão que eu tinha aqui. E eu cortei desse pedaço, eu cortei uma tirinha menor que eu já vou explicar pra vocês, tá bom? Pra quê? O tamanho que você quiser, tá? Não vou colocar nenhum tamanho. Então, você vai pegar o teu molde e vai colocar em cima do papelão, que eu acho mais difícil desenhar olhando assim no papelão direto. Se você conseguir, ótimo. Então, eu fiz um molde. E aí, eu vou contornar ele aqui em volta. Eu vou fazer colorido pra vocês conseguirem enxergar melhor aí de casa, tá bom? Então, ó, você segura com uma mão, com a outra você faz o contorno da tua armadura da fé. Olha só. Aí você tira o molde, opa, veio junto o papelão, não tem problema. Tcharam! Aí o que você vai fazer? Depois que você fez isso, ó, recortar. Se você não conseguir, você pede ajuda de um adulto, tá bom? Bom, depois que você já recortou, o papelão é meio durinho, tá? Então, se você quiser pedir ajuda de um adulto, faça isso sim. Agora, se você conseguir, melhor. Ó, escolher uma canetinha. Vou decorar aqui do meu melhor jeito, tá bom? A minha armadura. Se você tiver coisas para colar, adesivo, papel, o que você quiser, você pode, tá bom? Vou escrever fé aqui, certo? E vou fazer aqui meu coração, que é cheio de fé. Aqui também eu vou fazer outro coração. E aqui eu vou escrever fé. Bom, aí você pinta, cola, faz o que você quiser aqui. Muito bem. Nós vamos agora virar a nossa armadura. Vai pegar aquele pedacinho, lembra? Que aí o tamanho que você quiser. Vai medir aqui, ó. Dá uma dobradinha nele. Põe só as pontinhas, assim, ó. Pra você colar aqui o apoio da sua armadura. Então, eu vou pegar aqui a fita crepe. Corto um pedaço. Dou uma voltinha. Se você não conseguir isso, não tem problema. Pede ajuda de um adulto. Ó, colo aqui na pontinha e venho pôr ela aqui na minha armadura. Seguro bem. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Pego mais um pedacinho de fita crepe e vou colar aqui o outro lado. Ó, colei aqui, tá vendo? E vou prender. Olha só, segura, 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 pra ficar assim, tá? Você poder segurar e mostrar a sua armadura onde é que você for, pra todo mundo. Você tem fé, ó que legal, fé em Deus, não na sua igreja, nem nas pessoas, nem nas coisas. Aí você pode contar isso para as pessoas, tá bom? E decorar do jeito que você quiser. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.